Cruzeiro observando a rodada, né, Pansieri? Descansando nesse fim de semana, evidentemente descansando do jogo porque tem trabalho, mas jogo só semana que vem, Pansieri. Um abraço, bom dia. Um abraço para você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes de Itatiaia, Nação Celeste. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro. Também Léo, Simões, todo mundo que está com a gente aqui na mesa para a gente falar do Rádio Esportes, tudo do Cruzeiro. Ô Cirilo, quando você falou assim, o Cruzeiro fica a 6 pontos da turma da zona de rebaixamento, eu fiz um ufa aqui, ó. Nossa senhora, que beleza. Como é bom ouvir isso. Porque realmente foram 2 rodadas importantes para o Cruzeiro. A vitória diante do Atlético e a vitória para cima do Bahia, que dá um fôlego, mas não tira uma questão de concentração. Eu até falava na jornada que me chamou muito a atenção quando o Lucas Silva deixa o campo e ele fica fazendo assim uma menção, né? Ele fica fazendo um gesto com a cabeça para a turma manter a sintonia. E foi algo que o próprio Rafael Papagaio também fazia ali na beirada do campo, né? Não entrou. Então, assim, são situações que a gente percebe que o Cruzeiro vem concentrado para essa reta final de Campeonato Brasileiro, porque sabe da missão de escapar totalmente da zona de rebaixamento e quem sabe aí alçar coisas maiores, mas é um passo por vez e esse passo não vai ser dado na rodada do fim de semana por conta do Fortaleza, que aí tem essa decisão contra a LDU pela Copa Sul-Americana, por isso esse jogo sendo alterado pela CBF. E aí, Cirilo, você me falou e me perguntou sobre próximos jogos também, né? Você falando dessa rodada que o Cruzeiro dá uma parada, na quinta-feira, dia 2, tem o São Paulo às 8 horas no Morumbi. Então, na quinta-feira, feriadão, tem jogo. No dia 5, que vai ser um domingo, às 4 horas da tarde, o Cruzeiro recebe o Internacional aqui em Belo Horizonte. Depois, no dia 8 de novembro, confirmado, às 8 horas da noite, duelo contra o Vasco no Independência, porque o Mineirão vai receber um show, né? E aí já estava dentro daquela linha de aproximação entre Mineirão e Minas Arena, de contrato que está sendo assinado, de tudo que está sendo resolvido, as arestas estão sendo aparadas para ter um 2024 de um trabalho bem legal entre as duas partes. E aí o Cruzeiro jogando a totalidade das partidas no Gigante da Pampulha, esse duelo vai ser disputado no Independência, só por conta desse show, que é um evento maior, enfim, precisa de uma estrutura e tudo mais. Houve um adiamento de eventos considerados menores, né, de pesos inferiores. Sim. Vai ser o show do Roger Waters, né? Isso. Esse show que vai ter no Mineirão, né? Peso, né? Próximo a Cruzeiro e Vasco. Então, era um evento mais difícil de mudar realmente, por isso o Cruzeiro jogando no Independência, né? Porque muita gente reparou. E quando a gente falava do gramado, Cirilo, é porque esse gramado estava sentindo a sequência de shows. Para você ver, o gramado hoje do Mineirão, ninguém fala mais em gramado, porque é um tapete que a gente está acostumado a ver, né? É um gramado de qualidade. E aí, no dia 11, para a gente pegar essas rodadas desmembradas pela CBF, que ainda não fez todo esse desmembramento até o fim do mês de novembro, no dia 11, confirmado então, Cruzeiro e Coritiba às 4 horas da tarde na Vila Capanema. Esse jogo não vai ser disputado no Couto Pereira por conta do show do Red Hot Chili Peppers que vai ser lá em Curitiba e por isso então dando uma alterada. Mas na linha de trabalho do Zé Ricardo, tendo uma folga para os atletas que vão trabalhar no fim de semana, pensando nesse duelo contra o São Paulo. E aí ele vai ter um tempo, por exemplo, Cirilo, para recuperar o Kaique. O Kaique, que ficou de fora do jogo último contra o Bahia, não tem uma lesão grave, nada sério, mas é um jogador que vai aproveitar esses dias para fazer os seus trabalhos físicos, trabalhos de fisioterapia e que ele possa, quem sabe, ficar à disposição para quinta-feira. Se não der para quinta, o jovem fica pronto para o duelo contra o Internacional. Essa é a expectativa, Cirilo. Boa, Emerson Pansieri. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, e esse tema é legal. Sobre a lateral esquerda do Cruzeiro. Quando o Zé Ricardo chega e comanda o time no Clássico, ele chega na entrevista pós-jogo e fala, olha, eu fiquei até na dúvida essa semana, o Kaique treinando muito bem, se eu colocava o Kaique para jogar ou o Marlon. Ele teve um experimento, jogo seguinte, colocando os dois para jogar. No Clássico, o Marlon estava suspenso, o Kaique jogou e foi bastante elogiado, acabou se lesionando. Aí o Marlon volta e mete gol no jogo contra o Bahia, onde o time todo foi bastante elogiado. Com todo mundo bem, o que faz pro próximo jogo, hein, Alexandre Simões? Um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo. Bom dia, Léo Pansieri, que acompanha a gente. No final dessa rodada, só uma coisa aqui, a projeção de permanência na Série A
é de 42 pontos. Então, o aproveitamento o Goiás é o 17º com 31, então com 32 pontos o time permanece, então seria aí isso projetado 42 pontos, então o Cruzeiro estaria a 5 pontos de seguir na Série A, mas isso pode alterar dependendo do andamento dos jogos aí, que são muitos confrontos diretos, né? Se mantiver 42 pontos, a média para permanência, 2 vitórias, o Cruzeiro permaneceria. Chega aos 43. Eu acho que 2 vitórias é até matemático, dificilmente vai passar de... Uma aquele empatezinho para não ter susto, né? De 43. Melhor. Mas, Cirilo, eu acho que o Marlon é o titular. Eu acho que até pelo conjunto da obra, e eu falava ontem, o Cruzeiro, no início do Brasileirão, aquela arrancada surpreendente sob o comando do Pepa, teve como um dos trunfos exatamente os 2 laterais, né? O William e o Marlon fizeram um início de Brasileirão espetacular. E o William continua jogando muito, hein? Sim. E o Marlon, pelo menos contra o Bahia, ele já deu mostras de... E eu acho até que o Marlon, ele não foi mal contra o Flamengo. Eu acho que o problema todo do jogo do Flamengo foram os 2 erros em sequência da zaga, e aí colocaram tudo a perder. Inclusive, eu considero que a arrancada do Cruzeiro com o Zé Ricardo começou contra o Flamengo. O Cruzeiro pegou um adversário muito forte e vinha fazendo um jogo muito bom. Até cometer 2 erros individuais que colocaram tudo a perder. Mas, de toda forma, Cirilo, é ótimo pro Zé Ricardo, até porque ainda tem um garoto Japa que entrou no final do Clássico e é volante e lateral e mostrou serviço, mas de toda forma eu acho que o Marlon é o titular da lateral esquerda do Cruzeiro e o Kaique uma baita opção. Léo Figueiredo, qual a solução, hein? Aliás, quando a gente está falando de momento positivo, o jogo vira muito rapidamente, né, Léo? O Campeonato Brasileiro dá essa oportunidade também em vários aspectos. Pensando num Cruzeiro que teve o Marlon elogiado durante a primeira parte do campeonato como talvez o melhor da posição, e tendo o Kaique, jogador de seleção de base, que nessa mudança de comando técnico passa a ter um olhar mais positivo da comissão técnica e corresponde em campo no momento de muita pressão, o que se faz se os 2 estiverem bem, Léo? Então, Cirilo, para o restante do Campeonato Brasileiro, assim que o Cruzeiro bater os 44, 45 pontos, que matematicamente não tiver nenhum risco mais, eu colocaria o Kaique, né? O Marlon é hoje o titular, acho que isso não tem muita dúvida. O Marlon é um lateral pronto, o Kaique ainda é um lateral em formação, mas com potencial para ser melhor do que o Marlon. Mas hoje o Marlon é a certeza da lateral do Cruzeiro. Tomara que o Zé Ricardo e o planejamento do Cruzeiro possa acontecer de cumprimos a meta aqui, então vamos dar mais oportunidades para os jovens. Não fazia parte da chegada do Zé Ricardo de dar mais espaço para a rapaziada? Mas tem que dar espaço para quem sabe jogar. Não adianta dar espaço para jogador que não consegue entrar no time e ajudar, esses não adiantam. Agora, o Kaique, por exemplo, esse tem muito potencial. Então, vai colocando aos poucos. Para o ano que vem, me recordo, inclusive, que o Corinthians tinha feito uma sondagem sobre o Marlon. Não é, Pance? Então, sim, se o Cruzeiro se pinta uma grande proposta para o Marlon, boa para o jogador, boa para o Cruzeiro no ano que vem, o Cruzeiro tem a certeza de que já tem um lateral esquerdo ali para começar a temporada que vem, num campeonato estadual que exige muito menos, para que possa ser a temporada do Kaique. Então, não tem pressa. Agora é o Marlon e daqui a pouco será o Kaique. A ordem é essa. Boa! Ô, Cirilo, Oi, é até legal, só pra gente não perder esse fio da meada do Marlon, é porque ali em setembro, me recordo que até o Calazans, que tá aqui no estúdio hoje, ali na nossa produção, tava fazendo as minhas férias, e ali a gente trocava até uma ideia sobre o Marlon e o interesse do futebol russo de verdade em levar o Marlon. E ali, na época, teve um entendimento que ele estava bem no Cruzeiro, que é um jogador que fez esse retorno ao Brasil, né, para jogar no Cruzeiro, por opção dele. Tinha outras propostas, ninguém falou, mas o Grêmio, antes dele acertar com o Cruzeiro, queria levar o Marlon de todo jeito para lá, para o sul do Brasil. Era um desejo da diretoria gremista, da diretoria de futebol, e ele bateu o pé e viu que o projeto do Cruzeiro era mais interessante para a carreira dele. Então, nessa linha,
é um jogador um pouco mais experiente, né? E aí o Kaique também recebeu propostas esse ano que o Cruzeiro rechaçou, porque entende que é um garoto que também tem um potencial enorme e bem trabalhado num aspecto que o Cruzeiro considera como correto para um trabalho com garotos, né? De dar o tempo, cuidar da parte física, da parte mental, dar as chances de oportunidades. Pode, né? Num futuro aí de 2, 3 anos, não sei, 3 acho que é muito, mas num futuro aí valer muita grana e ser também importante o retorno técnico e financeiro.